Afastem-se, afastem-se os profanos. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio da série Ecos Infernais, uma série direcionada aos praticantes de magia que desejam aprofundar seu conhecimento em magia cerimonial e práticas relacionadas. Uma breve introdução, meu nome é Salem e vocês estão sintonizados no Astrolábio. Pratico alta magia há cerca de 16 anos. Atuei na tradução de textos antigos, já escrevi artigos sobre magia e trabalho com a aproximação do método científico com a magia. Não vivo de magia e o nosso único objetivo com o canal é aprofundar o conhecimento em temas relacionados ao ocultismo de forma geral. Um aviso, nossa série não é indicada para iniciantes e nem incentiva a prática de magia. Magia é um tema sério, complexo, que exige muito conhecimento, estudo e dedicação para que seja praticada de forma segura e eficiente. Hoje eu quero te contar sobre Baal, uma divindade cheia de complexidades e histórias fascinantes. Se você se interessa por magia goétia, talvez já tenha ouvido falar de Baal ou Bael, como é chamado no Ars Goetia, listado ali como um poderoso demônio e rei do inferno. Mas originalmente, Baal não era demônio nenhum, e sim um deus venerado nas antigas terras de Canaã e Fenícia. Inclusive, Baal nem era um nome próprio único, e sim um título que significa senhor. Diversos deuses diferentes eram chamados de Baal, pois esse título era dado a divindades supremas ou muito poderosas dessas regiões. Em cada cidade ou tribo existia seu Baal local, por isso ouvimos falar em Baalins, no plural, nas fontes antigas. Alguns desses deuses locais eram associados a diferentes aspectos da natureza. Houve Baal relacionado ao Sol, à Lua, às estrelas e praticamente a qualquer força celeste importante que poderia ser ligada a um senhor. Em certos contextos, Baal chegou até a se referir ao deus principal do universo para aquele povo. Então tenha em mente, quando falamos de Baal, estamos falando de um título que foi usado para vários deuses, embora o mais famoso deles seja Baal-Hadad, o deus cananeu da tempestade e da fertilidade. Apesar dessas diversidades de Baal, muitas características deles eram parecidas. Em geral, Baal era visto como um deus da tempestade e da chuva, aquele que traz fertilidade às colheitas, e era também um deus guerreiro, que empunhava raios contra os inimigos do cosmo. Cada comunidade antiga parecia imaginar seu Baal a seu próprio modo, e até lhe atribuía uma consorte diferente. Ou seja, Baal era venerado de formas diversas, mas quase sempre representava o Senhor Supremo que assegurava a vida, com chuvas e proteção contra o caos. Para entender melhor Baal, vamos olhar uma história específica, o ciclo de Baal de Ugarit. Ugarit era uma cidade cananeia, onde arqueólogos descobriram, nos anos de 1920, várias tabuletas de argilas com texto mitológico em escrita cuneiforme. Entre esses textos está um conjunto de poemas épicos conhecidos como o Ciclo de Baal, e contam a saga de Baal-Hadad, o Baal local de Ugarit, escritos provavelmente há mais de 3.000 anos, em suas batalhas para se firmar como rei dos deuses. É uma história repleta de ação, batalhas cósmicas e drama divino, que simboliza a eterna luta entre a ordem e o caos do universo. No começo dessa saga, Baal enfrenta seu primeiro grande inimigo, Yan, o deus do mar. Yan representa as águas indomáveis do oceano, o caos primordial que ameaça engolir o mundo. El, o ancião líder dos deuses, chegou a nomear Yan como chefe supremo inicialmente, entregando-lhe o poder na Assembleia Divina. Mas Yan se revelou um tirano. Ele começou a oprimir todos os deuses e os mortais, exigindo submissão total. Os deuses menores ficaram aterrorizados e foram buscar a ajuda de Aserá, a grande mãe dos deuses e consorte de El. Aserá intercedeu junto a Yan, tentando negociar paz com ofertas de riqueza e até propondo-se algo extremo para acalmá-lo. No entanto, Yan impôs uma condição terrível. Ele queria possuir a própria Aserá como preço para poupar os outros. Mesmo relutante, Aserá acaba cedendo a essa exigência para proteger sua família divina, colocando-se numa posição humilhante.
Eu, como narrador, consigo imaginar a indignação fervendo dentro de Baal nesse momento. Baal não aceita ver Aserá ser humilhada por Ian. Ele se enfurece com a audácia do deus do mar e decide que chegou a hora de enfrentar Ian em um combate direto. Outros deuses chegam a acusar Baal de traição por desafiarem o novo rei Ian, mas Baal não se intimida. Para a batalha, ele conta com a ajuda de Kotar wa Kazis, o deus artesão genial, que forja armas mágicas especialmente para Baal. Armado com poderosas clavas encantadas que Kotar fabricou, Yagrush e Aimur, Baal parte para o confronto. A luta que se segue é épica, tempestades contra tsunamis, trovões contra ondas gigantes. Baal investe contra Ian e com suas armas divinas golpeia um mar caótico. Ian é derrotado e colocado abaixo. Essa batalha representa o típico Chaos Kampf, ou seja, uma batalha contra as forças do caos, como aquelas que vemos em várias mitologias antigas do Oriente Próximo. Lembre-se de Marduk versus Tiamat na Mesopotâmia ou Zeus versus Tifão na Grécia. É o mesmo tema se desenrolando. Com a vitória de Baal sobre Ian, a ordem é restaurada no cosmos. Baal é aclamado pelos outros deuses. Ele se torna, na prática, o novo rei do panteão em Ugarit, o senhor que derrotou o caos do mar. Após essa vitória, Baal celebra construindo um grande palácio no alto do Monte Zafon, seu monte sagrado, com a permissão de El. Afinal, Baal provou seu valor. Este palácio simboliza que Baal agora reina soberano, distribuindo as chuvas e a fertilidade para a terra. Parece um final feliz, mas a história de Baal está longe de acabar aqui. O próximo desafio de Baal surge de forma sombria. Depois de subjugar o mar, Baal terá que encarar Mot, o deus da morte e do mundo dos mortos. Mot, em cananeu, significa literalmente morte, e ele personifica a morte, a seca e a esterilidade. Inicialmente, Baal, confiante em seu reinado, convida Mot para um banquete em seu novo palácio, talvez numa tentativa de afirmar sua supremacia, também sobre o reino da morte. Mas Mot vira o jogo contra ele. Ao aceitar o convite, Mot na verdade atrai Baal para o submundo com um ardil terrível. Ele convida Baal para um banquete nos domínios da morte, onde o prato principal será o próprio Baal. Preso na armadilha, Baal é devorado por Mot e desaparece. Imagine o choque: o deus da vida e da tempestade foi engolido pela personificação da morte. A terra, sem Baal, cai em desgraça. As chuvas cessam, a fertilidade desaparece e tudo se torna um verão abrasador de seca e caos mais uma vez. Mas, felizmente, Baal não está sem aliados. Anat, a feroz deusa da guerra e irmã amada de Baal, recusa-se a aceitar o destino do irmão. Enfurecida e de coração partido, Anat desce em busca de Baal. Com a ajuda de Shaphash, a deusa do sol que ilumina até mesmo as trevas do submundo, Anat encontra o corpo de Baal nos domínios de Mot. Determinada a reverter a situação, Anat enfrenta o próprio Mot em combate. As lendas descrevem Anat como uma guerreira impiedosa nesse momento. Tomada pela fúria, ela ataca Mot violentamente, chegando a despedaçar o deus da morte em vingança. Uma cena realmente intensa. Ela então resgata os restos de Baal e exige perante os deuses que Baal seja libertado do poder da morte. Shaphash também intervém, usando sua luz para ajudar a quebrar a escuridão que prendia Baal. Passado algum tempo, e com um pouco de intervenção divina, Baal-Hadad retorna à vida gloriosamente. O deus da tempestade renasce e volta ao seu monte sagrado, para alívio dos deuses e dos mortais que dependiam dele. Mot, por sua vez, também não é uma entidade que permanece derrotada para sempre. Afinal, a morte sempre retorna de algum modo. Depois de reconstruir sua forma, Mot sobe à superfície novamente e desafia Baal mais uma vez. Os dois poderes se encaram, mas dessa vez Baal recusa a continuar a briga. Já ficou claro que nenhum dos dois pode eliminar o outro de forma permanente. Mot acaba cedendo. Ela reconhece a autoridade de Baal sobre os vivos e retorna ao reino da escuridão. Assim, estabelece-se um equilíbrio. Baal reina entre os deuses e garante a vida na terra, enquanto Mot reina sobre os mortos e permanece em seu lugar. As esferas de influência ficam separadas, cada qual com seu domínio legítimo. A vida e a morte, a fertilidade e a esterilidade, cada uma com seu tempo.
Toda essa saga dramática de Baal, enfrentando Ian e Mot, não é apenas um conto de aventura divina, mas também um mito cheio de simbolismos ligados à natureza. Os antigos cananeus viam nessas histórias uma explicação sagrada para os ciclos que observavam no mundo ao seu redor. Pense bem, Baal trazendo as chuvas e vencendo o mar rebelde. Corresponde à chegada das chuvas e à ordem da natureza, domando o caos. Já Baal sendo morto por Mot representa aquele período cruel de estiagem e calor do verão, quando a terra parece morrer sem a chuva. A retorno de Baal à vida com a ajuda de Anat e Shapach simboliza a chegada das chuvas de outono e inverno, que fazem a vegetação renascer. É um típico mito de morte e renascimento de um deus da fertilidade. A alternância entre Baal e Mot, chuva e seca, vida e morte, reflete o ciclo das estações agrícolas na região de Canaã. No outono, Baal ressurge e traz chuvas fertilizantes, essenciais para plantar e encher celeiros. Na seca do verão, Baal morre temporariamente, vencido pelo calor, e a terra aguarda ansiosamente sua volta. Desse modo, o culto a Baal celebra a esperança de renovação. Mesmo após o período de caos e morte, a ordem e a vida sempre retornam. Este mito também mostra como os cananeus compreendiam o equilíbrio cósmico. Nem mesmo Baal podia matar a morte para sempre, assim como a vida sempre tem um fim natural. O melhor que se consegue é manter cada força em seu lugar. Baal soberano na terra dos vivos, Mot confinado no submundo. Equilíbrio garantiu a continuidade da vida, ano após ano. Histórias semelhantes de deuses que morrem e renascem eram comuns em outras culturas antigas e frequentemente estão ligadas à vegetação e à fertilidade. Lembre-se de Osíris no Egito, a deusa Perséfone na Grécia, por exemplo. No caso de Baal, o povo de Ugarit via nele o padroeiro que assegurava as chuvas e a prosperidade, desde que conseguisse manter as forças do caos e da morte sob controle. Afinal, ele representava forças da natureza que eram muito reais para as sociedades agrícolas. Espero que tenham gostado da história de Baal. Para os próximos vídeos traremos a perspectiva da Goétia sobre este incrível ser que às vezes é um deus e às vezes é um demônio. E também espero que vocês consigam utilizar o conhecimento aqui trazido para compreender como esse espírito foi e pode ser trabalhado na magia cerimonial. Então, até a próxima!